Olá, amigos e amigas que nos acompanham mais uma vez aqui no Coletivo Cegueiro Solidariedade. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós teremos o lançamento do livro Judicialização da Política e Ativismo Judicial, sob o subtítulo O Estado de Exceção Presente nas Decisões do Supremo Tribunal Federal. Em trecho da apresentação, Luiz Eduardo Cani nos diz, abre aspas, no livro com o qual Camila Leonardo Nandi de Albuquerque e Sandro Luiz Bazanella nos brindam, os autores, em uma profunda e percussiente escavação, vão à raiz do problema da judicialização da política, buscando no referencial teórico de Giorgio Agamben uma caixa de ferramentas, um arcabouço conceitual suficiente para rachar a judicialização e mostrar o que há no interior dessa coisa, que não é a coisa em si, isto é, a assinatura que ultrapassa os campos do saber sedimentados na ambição classificatória da ciência moderna. Esta assinatura é o estado de exceção, a decisão soberana por meio da qual o direito é suspendido cotidianamente. Fecham-se aspas. A publicação da referida obra é da editora Liberars. Na sequência, nós também estaremos disponibilizando o link de acesso. Neste momento, nós passamos a leitura de um breve resumo dos autores, começando em ordem alfabética pela Camila Leonardo Nandi de Albuquerque. A Camila é mestre em desenvolvimento regional pela UNC, especialista em direito empresarial. Ela é graduada em direito, mestranda em direito pela Unesc, advogada licenciada. Camila também é professora titular da disciplina de Direito Processual Penal 1 no curso de Direito da Faculdade Capivari. O professor Sandro Luiz Bazanella possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor titular de Filosofia na graduação e no programa de mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Contestado. Professora Camila, professor Sandro, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para estabelecer a ordem das falas. Bom, eu posso dar início, então? Acessando. Bom, então, bom dia a todos. Eu gostaria aí, primeiramente, de agradecer a todos que estão aqui, presentes nessa manhã, nesse sábado ensolarado, né? Agradeço aos meus familiares, aos amigos, colegas da academia, parceiros do Cegueiro e Solidariedade que se fazem aqui presentes, né? Esse grupo ajudou aí a dar estabilidade mental ao longo desse ano de pandemia, com todas as nossas reflexões aos sábados, né? E ao professor Sandro, que viabilizou esse momento aí por meio da sua orientação, né, e seus ensinamentos, e principalmente por todo o seu apoio, sua parceria, né. O objetivo um dia é ter 10% dessa bagagem intelectual e também um pouco dessa paciência e dessa generosidade que ele tem com a gente, né, com seus orientandos. Bom, eu quero agradecer também ao meu marido, que está aqui presente, né, que acompanha no quarto ao lado. E, bom, como já anunciado, né, o livro ele é fruto aí das nossas reflexões, né, e essas reflexões, elas se deram aí no âmbito do programa de mestrado em desenvolvimento regional, né, programa que tenho muito orgulho de ser egressa, e a dissertação, ela foi defendida em março de 2019, e desde então eu venho, junto ao professor Sandro, né, desenvolvendo a pesquisa em forma de livro, né, aparando algumas arestas, texto, complementando algumas questões novas que surgiram, bem como dialogando, né. E a parceria acadêmica se manteve depois do fim do mestrado, né, e a prova disso é o livro que hoje nós apresentamos aqui. Então, o livro intitulado, né, como o Reginaldo já falou, Judicialização da Política e Ativismo Judicial, o estado de exceção presente nas decisões do Supremo Tribunal Federal, ele tem como objetivo analisar as decisões do STF, né, que são consideradas aí por grande parte da doutrina como ativistas, né, e verificar nelas os elementos que se relacionam com a teoria do estado de exceção do jurista italiano Giorgio Agamben, cuja assinatura é, né, o estado de exceção, que é a decisão soberana por meio do qual o direito ele é suspendido cotidianamente. Bom, as análises realizadas aí ao longo do livro, elas não tiveram, né, nenhuma pretensão de apresentar aí respostas ou soluções
para o contexto de crise que justificou e justifica o estado de exceção, mas, sobretudo, de compreender aspectos circunscritos aí na própria concepção do Estado de Direito. É por isso que a nossa proposta foi alcançar uma compreensão suficiente dos aspectos jurídicos e políticos que contribuíram aí para a crise, né, à luz do papel do Poder Judiciário e do exercício da jurisdição. Para isso, né, a gente buscou aí analisar, né, à luz do contexto da Constituição de 88, né, os fatores atinentes à judicialização da política e do ativismo judicial que contribuíram para esse agravamento da crise da democracia representativa. E, né, também do Estado de Direito Social, né, também nomeado aí Estado de Bem-Estar Social, sobre a égide do Estado de Exceção. Então, em outras palavras, né, para se fugir um pouco do juridiquês, né, o que se tentou fazer foi averiguar se o fato de os juízes eles estarem julgando além das linhas estabelecidas pela Constituição poderia ser uma manifestação de um poder soberano, né? Poder esse que possui aí alguém que institui a regra que será válida para todo mundo, mas sem levar em consideração a perspectiva da sociedade, a perspectiva desse todo mundo, né? Então, o livro ele foi estruturado em 5 capítulos, e eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo, né, sobre o que nós abordamos em cada capítulo. Bom, no capítulo 1º, nós tivemos aí como objetivo verificar as possíveis causas na teoria do direito que resultaram nessa crise política e jurídica brasileira a partir de 2013. Então, nós analisamos aí aspectos das tradicionais matrizes jurídicas, né, o direito natural, o direito positivo, realizamos aí alguns debates acerca da decisão, bem como apontamos aí aspectos selecionados sobre o direito constitucional e o constitucionalismo, avançando sobre a questão do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo, com o intuito de contextualizar a incidência dos imperativos econômicos sobre a dinâmica política e jurídica na atualidade. Então, é nesse momento que a gente expõe a relação entre neoconstitucionalismo e neoliberalismo, né? Então, nessa parte do livro, entra em debate aí a discussão, né, acerca das constituições dirigentes, frente aí à conversão das economias nacionais em um sistema mundial único, que está conduzindo aí a um redimensionamento do princípio da soberania nacional, né? Então, é por isso que essas mudanças econômicas, nós partimos do pressuposto de que essas mudanças econômicas, elas ensejam as mudanças jurídicas, né? Tanto é que nós temos muitos exemplos hoje de recessões econômicas que ensejam reflexos na organização do poder judiciário. Então, nesse contexto de instauração do neoliberalismo e de adequação do Estado aos preceitos neoliberais, nós constatamos aí uma mudança paradigmática no direito, na medida em que o constitucionalismo ele é visto como um entrave a esse projeto de desmonte do Estado social. Então, o resultado desse processo excludente, né, que é voltado aí para a manutenção da acumulação econômica, ela vai relegar a humanidade ao segundo plano, e aí é onde nós temos a vida tornada nua, trazendo aí, então, uma definição dada por Bauman, né, como o que ele nomeou de refúgio humano, né, que é uma linha colateral desse progresso econômico. No segundo capítulo, nós partimos para a análise dos conceitos filosóficos e jurídicos que são vinculados à filosofia política e jurídica do filósofo e jurista italiano Giorgio Agamben. Então, aqui nós vamos aprofundar mesmo nas teorias, né, e todos os preceitos dados pelo filósofo. Então, aqui, nós vamos tratar, né, dos aspectos conceituais constitutivos da matriz política e jurídica que legitima o exercício do poder soberano na modernidade. Então, aqui nós tratamos, né, da conformação da biopolítica, e essa conformação da biopolítica que Agamben nos traz, ele faz por meio de um diálogo, né, com Foucault e Hannah Arendt, e isso nós trabalhamos no livro também. Então, a biopolítica aqui, ela pode ser definida, né, como o controle, o gerenciamento e a gestão da vida biológica. Essa vida biológica dos indivíduos e da população, né, por meio aí da fusão de tecnologias disciplinares e regulamentares, com vistas aí ao gerenciamento do corpo da população. E isso transformou a sociedade moderna, que, pautada aí na disciplina e na normalização, ela se tornou uma sociedade de plena vigilância, pleno controle e regulamentação. Por quê? Né? O corpo útil aqui, adestrado e docilizado,
ele é salvaguardado pelo Estado, porque ele é o patrimônio do Estado, né? Então, o Agamben, ele procura mostrar que o fundamento, primeiro, aí, do poder político é uma vida absolutamente matável, uma vida nua, né, que se politiza através da sua própria matabilidade, sua própria exposição aí à morte, né. Bom, sobre esses pressupostos, então, para Agamben, a biopolítica contemporânea, ela é o instrumento por meio do qual nós relegamos os seres humanos à condição de banimento, né, formando aí uma verdadeira barreira entre os banidos e os não banidos, os que vivem uma vida desqualificada e aqueles que vivem uma vida qualificada, né? Em outras palavras, os que estão incluídos e os que estão excluídos da sociedade, né? Os incluídos, para o qual vale, né, as normas, as leis, todo o arcabouço jurídico, né? E os excluídos, que não vale de nada isso, né? Então, essa questão, eu vou deixar para o professor Sandro, né, que é sumidade no tema, e ele vai aprofundar depois, com certeza, uma melhor argumentação, né? O terceiro capítulo, ele trata do estado de exceção e sua relação com a soberania. Então, aqui, nós tratamos da questão da soberania enquanto um conceito limite do ordenamento jurídico, né? Ou seja, se o soberano, ele é aquele cujo ordenamento jurídico reconhece o poder de proclamar o estado de exceção, ele vai permanecer fora do ordenamento jurídico e, todavia, ele vai pertencer ao ordenamento jurídico, né? Porque cabe a ele decidir se a Constituição, no todo, ela pode ser suspensa. Né? Então, aqui nós vamos realizar alguns debates, né, entre Carl Schmitt, Walter Benjamin, né, e em torno dessa relação entre direito e violência que está, né, inserida nesse debate. Tá? Bom, aqui nós partimos dessa ideia, né, de que o soberano, por meio do estado de exceção, ele enseja e garante a própria situação do qual o direito tem a necessidade para a própria vigência. Então, dito de outro modo, né, porque a validade do direito positivo é suspensa no estado de exceção pelo soberano, ele pode, né, definir o caso normal como âmbito aí da própria validade, né? Então, nós temos aqui que a soberania, ela é essa competência imprevisível, né, estranhas aí às normas de direito público, porque ela não se trata de um término do direito, mas da própria origem do direito. Então, essa discussão nós fazemos aqui, né, porque, conforme Schmitt, a soberania, ela era a afirmação da ordem, né, e, ao mesmo tempo, a negação da ordem. Então, desse modo, né, definir a soberania como decisão sobre o estado de exceção significa dizer que o ordenamento jurídico, ele está à disposição desse soberano que decide. Tá? Então, tem uma questão importante aqui, né, porque para Agamben, essa discussão sobre o poder soberano, né, isso é, o poder de decidir sobre o banimento ou não, implica invariavelmente o questionamento da concepção contratualista, porque o soberano, ele não assina esse contrato social, né, ele é firmado apenas por aqueles que vão se tornar súditos, e não pelos beneficiários, né? Então, isso acontece por uma razão simples, porque lá no momento do contrato, não existe ainda um soberano, ele só vai surgir devido ao contrato, né? Essa questão, ela é posta e discutida aqui por Agamben. Então, desde esse ponto de vista, né, tornou-se prático aí, algo corriqueiro nos estados contemporâneos, a criação voluntária de um estado de emergência, que ele se dá de forma permanente, porque ele vai justificar as medidas excepcionais, né, mesmo frente aos ditames da democracia constitucional. Esse fenômeno, ele se apresenta aí para Agamben como o paradigma de governo dominante na política contemporânea. A crise é sempre o mote, né? A crise, ela é, nesse sentido, até esperada, ou mesmo fomentada, né? Porque as democracias, nos moldes contemporâneos, segundo Agamben, né, ela é mera técnica de administração, os quais se afirmam aí por meio de narrativas de infindáveis crises. Então, essa crise nada mais é do que um modo normal em que funciona o capitalismo do nosso tempo. Ele é necessário, né? Essa crise, ela é tão necessária quanto até mesmo esperada, desejada, né? Quarto capítulo, nós vamos abordar aí, propriamente dito, os conceitos e delimitações teóricas acerca daquilo que nós compreendemos como ativismo judicial, né, bem como também o fenômeno no qual está inserido esse ativismo judicial, que é a judicialização da política.
demarca aí uma ampliação da jurisdição constitucional. Então, aqui nós vamos partir da ideia de que a judicialização da política ela é o resultado do contexto neoconstitucional, também neoliberal, né, mas antes, né, neoconstitucional, que nós já trabalhamos lá no primeiro capítulo, que ensejou aí esse rearranjo no modelo constitucional, na medida em que possibilitou essa irradiação da norma constitucional para a política governamental. Então, o Poder Judiciário ele vai assumir um espaço, nesse contexto, né, de concretização de direitos constitucionais que não foram adimplidos pelos demais poderes. Então, soma-se aí a esse fator a complexificação social e o decorrente aumento da litigiosidade, né, que passam a desembocar tudo isso no Poder Judiciário. Então, o Supremo, ele passa não apenas a exercer uma espécie de poder moderador, né, mas também ele se torna responsável por emitir a última palavra sobre inúmeras questões de natureza substantiva, né? Então, uma hora ele legitima decisões dos órgãos representativos, né? Outras vezes ele substitui escolhas majoritárias, enfim, tá? Aqui é importante a gente pontuar que o fortalecimento e a expansão da autoridade dos tribunais, ele pode ser compreendido, e aí nós utilizamos a abordagem de Hirschel, né, como uma consequência dessa expansão global do sistema de mercado, né, de modo que os tribunais, eles acabam constituindo, aos olhos dos investidores, um meio mais confiável para garantir a segurança jurídica, a estabilidade, a previsibilidade do que os legisladores no âmbito das democracias representativas, né, porque esses legisladores, eles estariam aí envoltos, né, premidos por demandas sociais e demandas populares, né, e, portanto, pouco eficientes aí à luz de uma perspectiva econômica, né. Então, os direitos sociais aqui, eles se conformam um entrave a essa perspectiva econômica, né, gasto, despesa, enfim, né, o foco aqui não é esse. Bom, então se aventa como fator importante aí para esse fenômeno da ampliação do protagonismo do Poder Judiciário a própria retração do sistema representativo, né, bem como aí a deficiência no cumprimento de promessas de igualdade e justiça, que são decorrentes do ideal democrático, né, e que estão inseridos aí nas constituições contemporâneas. Então, frente a essa retração, né, nós temos que não existe vácuo de poder, então ele é substituído, dando aí, né, esse fenômeno da judicialização da política. É importante aqui a gente mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ele não apenas exerce, na atual quadra histórica, uma função política, mas ele exerce, né, mesmo que subsidiariamente, né, a função de criação de regras. Então, ele acumula, né, o exercício de autoridade, né, inerente a qualquer intérprete constitucional, com atribuição de exercício de poder. E essa atribuição desse exercício de poder, por sua vez, né, dentro de um contexto democrático, deveria, né, ficar mais reservado aí aos órgãos representativos, uma vez que esse exercício de poder, nessa conjuntura, ele deve se submeter a controles de naturezas democráticas, né? Então, frente a essa transferência de poder para o judiciário, né, ou mesmo a expansão do poder judiciário, nós temos inúmeras críticas tecidas, né, críticas positivas, críticas negativas, né, porque se para alguns a expansão desse poder ele auxilia na efetivação de políticas públicas, né, de concretização de direitos sociais, por outro lado, né, por outra perspectiva, se fala que isso aponta para um viés totalitário, porque na medida em que se transfere poderes, né, poder soberano, a uma esfera de poder que não reflete a vontade popular, né, que não, ou seja, que não foi eleito pelo voto, isso tornaria o Poder Judiciário um poder soberano, um poder decisório em conteste. Então, é dentro desse fenômeno da judicialização da política que nós analisamos a perspectiva do que se consensuou chamar aí de ativismo judicial. Então, aqui nós trabalhamos o conceito de ativismo judicial, seus diversos sentidos, né, em paralelo com a judicialização da política, trazendo aí os autores referências, né, dessa questão, né, Tate Wallinder, Hirschel, e anotando a necessária diferenciação entre ativismo judicial, né, nós temos ativismo judicial emancipador, né, protetor de direitos e ampliador de garantias, mas temos também um ativismo que deteriora paulatinamente o rol de direitos das pessoas. Tá? Então, esse debate sobre ativismo judicial, desenvolvido a partir da concepção
de que a Constituição brasileira ela é voltada para a transformação social e que as ações políticas contrárias a esse desiderato, elas devem ser entendidas como algo contrário ao seu próprio instrumento legitimador. Então, o ativismo, ele é compreendido aí em linhas gerais, né, como a extrapolação dos limites de atuação do judiciário, né? Ele é gestado aí no interior da própria sistemática jurídica, constituindo num ato de vontade daquele que julga, né? Ou seja, caracterizando aí uma corrupção na relação entre os poderes, na medida em que há uma extrapolação dos limites na atuação do judiciário pela via de uma decisão que é tomada a partir de critérios não jurídicos. Então, um juiz ou tribunal, ele vai praticar ativismo quando ele decide a partir de argumentos de política, de moral, né? Enfim, quando o direito ele é substituído por convicções pessoais de cada magistrado ou de um conjunto de magistrados, né? E a judicialização, só para pontuar, ele é um fenômeno, né, que surge a partir da relação entre os poderes de Estado, que, de certa forma, amplia essa atuação da jurisdição constitucional. Então, aqui nós traçamos essa reflexão sobre o ativismo judicial a partir de decisões judiciais brasileiras ativistas, consideradas ativistas, né, por grande parcela dos juristas, que desaplicam a norma, desaplicam a lei, né? Então, utilizamos 3 casos paradigmáticos, né? E o que se percebeu aqui é que, ao tomar, né, como encargo a função aí dos ministros da Suprema Corte e desaplicar a norma nas situações de crise, instaurando aí uma situação excepcional, chama-se para o tribunal, de forma tácita, a posição aí de prolator da decisão soberana. Então, frente a essa constatação, né, nós questionamos a legitimidade desses ministros para esse exercício de poder soberano. Então, o ato aqui de suspender a normatividade e revelar a exceção, né, instrumentalizado aí por meio do ativismo judicial, guarda íntimas relações com o exercício da autoritas, né? Então, o ato do autor, conforme a Agamben, né, ele não se baseia em algo como um poder jurídico de representação do qual ele está investido, né? Como, por exemplo, uma relação com um menor incapaz que é representado, tem poder para ser representado. Ele deriva diretamente da sua condição de pater, né, de pater potestas, de pater poder. Tá? Então, aqui, como todo poder do direito arcaico, né, a autoritas ela era concebida segundo um modelo unilateral de direito puro e simples, sem obrigação e sem sanção. Então, o Agamben ele coloca que a autoritas ele é um poder que suspende ou reativa o direito, mas ele não tem vigência formal como direito. Então, dentro desse modelo de Estado de Direito moderno, teoricamente, a função do Supremo Tribunal Federal estaria relacionada mais ao exercício dessa potestas, né, e não da autoritas, isto é, o poder de aplicar o direito. Porém, né, o que se demonstra na prática, né, o que nós vimos por meio da análise, é que, quanto ao ativismo judicial, nós estamos tratando aqui do paradigma da autoritas, né? Uma vez que a norma ela pode ser aplicada ao caso normal e também pode ser suspensa sem anular inteiramente aí a norma jurídica. Por quê? Porque sob a forma da autoritas, né, ou da decisão soberana, ela se refere imediatamente aí à vida e deriva dela. Então, quando coincide, né, autoritas e potestas numa só pessoa, quando o estado de exceção em que elas se conectam e se determinam se torna regra, Agamben expõe que o sistema jurídico, político, ele se transforma numa máquina letal. Né? Então, aplicando aí esse contexto teórico-analítico ao Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito do ativismo judicial, nós podemos inferir que as decisões, elas possuem força de lei, né, no qual a palavra lei ela é riscada, né, ou seja, possui força de lei sem se revestir da forma de lei e encontram-se inserida nessa dualidade, né, que por vezes se tocam e produzem a vida nua, a vida despida aí de proteção, né. Então, a tendência, conforme se pode observar aí ao longo dos últimos anos, né, no contexto do agravamento da crise política jurídica brasileira, é o contínuo crescimento dessa sobreposição da autoritas e da potestas na mesma pessoa. Bom, por fim, no último capítulo, né, nós relacionamos aí perspectivas conceituais
e o modus operandi das estruturas jurídicas, políticas e econômicas brasileiras em constante estado de exceção, né, a partir do qual a democracia ela se apresenta apenas como uma técnica de governo, amparada aí sobre os pressupostos da judicialização da política e do ativismo judicial. Bom, cabe pontuar aqui que o Agamben ele aponta que, do ponto de vista técnico, o aporte específico do estado de exceção, ele não é tanto a confusão entre os poderes, né, nem tanto o isolamento aí da força de lei em relação à lei, mas um estado de lei em que, de um lado, a norma ela está em vigor, mas ela não se aplica, ou seja, ela não tem força, né, e que, do outro lado, atos que não têm valor de lei adquirem a sua força. Né? Nós correlacionamos isso na análise dos 3 casos paradigmáticos e nós constatamos essa realidade. Né? Então, as decisões ativistas aqui, elas se comportam exatamente dessa forma. Né? Esse tipo de decisão, que é a exceção real, né, que suspende o direito, que submete o jurídico ao político, ela reduz a decisão a si mesma. Então, sem qualquer mediação real pelo direito, né, já que não se trata de extinguir o direito, mas de suspender ele em situações específicas, expondo aí a forma bruta do poder. Bom, então, é nesse vão, né, nessa abertura desse espaço, que a aplicação e a norma, elas mostram a sua separação, né, em que uma pura força de lei, ela realiza, por meio da aplicação desaplicadora, uma norma cuja aplicação foi suspensa. Né, e esse é o núcleo duro do estado de exceção. Então, eu já falei muito, né, eu vou passar a palavra aí para o professor Sandro, e depois nós voltamos aí para discutir questões pontuais, né, tem muita coisa para se discutir aqui, que não foi contemplado na minha fala, e depois nós retornamos, né, então, professor Sandro, eu passo a fala para você. Ok, Camila, agradecido, e quero parabenizá-la já pela sua brilhante fala e apresentação geral da obra. E, antes de mais nada, cumprimentar aqueles que nos acompanham, então, nessa live, aos membros do grupo Cegueira e Solidariedade, enfim, a todos aqueles aqui que estão presentes e pela temática, pelo debate em curso nesse momento. Tá? Bom, antes de dizer qualquer coisa, gostaria de agradecer a Camila pela sua generosidade. Tá? Quando a Camila me faz o convite para que a gente retomasse os seus estudos dissertativos e se dedicasse sobre eles com o intuito, talvez, de, em algum momento, levarmos a público esse esforço de pesquisa dissertativo na sua condição inicial e ampliado no decorrer das discussões do final do ano de 19 e ao longo desse ano de 2020. Então, agradeço, Camila, pela generosidade do convite, pela interlocução, e seguramente, Camila, esse é um dos lançamentos que provavelmente você fará, entre outros, ao longo da tua vida, porque a Camila demonstra muito comprometimento com os estudos, capacidade intelectual, vontade de compreensão e, sobretudo, vontade de contribuição, digamos assim, com o debate político, jurídico, das sociedades contemporâneas, da sociedade brasileira. Todo esse esforço se revela numa obra que, dentro dos seus aspectos, dentro dos seus limites, possibilita variáveis compreensivas daquilo que está acontecendo conosco. Então, nesse sentido, me parece que o livro ele é perpassado por um esforço de fazer uma ontologia do presente, no sentido de compreender o que está acontecendo conosco. Ou, se compreender seria talvez um termo muito forte, mas de colocar-se em jogo, procurando compreender aspectos e variáveis daquilo que acontece conosco na cena política, jurídica, econômica em que estamos inseridos. E, nessa direção, ao fazer uma ontologia do presente,
digamos, ao modo de Nietzsche, Foucault, e sob determinadas variáveis também Agamben, e salvaguardadas as diferenças teóricas e conceituais de cada um desses pensadores, o esforço também feito pela Camila e compartilhado aí conosco é o esforço de apresentar-se na plena condição do contemporâneo. Tá? É contemporâneo todo aquele indivíduo que procura, na plena luminosidade do dia, digamos assim, numa metáfora do próprio filósofo, do Agamben, compreender pontos obscuros, contradições e paradoxos que circunscrevem o contexto de vida e de mundo, de sociedade, de mundo no qual nós nos encontramos. Tá? Então, o contemporâneo é esse ser humano intimamente vinculado ao próprio tempo e que procura, num esforço intensivo, tornar-se extemporâneo. Né? Quer dizer, sair do próprio tempo, afastar-se do próprio tempo, então, desafiar-se a compreendê-lo. Né? E, nesse movimento, correndo todos os riscos que são inerentes à condição de quem está imerso na contemporaneidade, mas que procura, mesmo assim, compreendê-lo. Né? Então, fica aqui o meu registro em relação ao esforço, à contribuição, né, e a essa potência de pensamento expresso pela Camila. Né? Bom, a minha participação em específico aqui no lançamento, eu vou me ater mais detalhadamente em algumas variáveis do estado de exceção como paradigma de governo no pensamento de Giorgio Agamben. Né? E alerto para o fato de que são alguns apontamentos apenas. Né? Não pretendo, até pelo tempo que nós temos aqui, de apresentar o pensamento do filósofo no que concerne ao estado de exceção. São apenas alguns apontamentos, alguns deles já contemplados na bela fala da Camila, né, que apontam para o fato de que o estado de exceção se apresenta como paradigma de governo, né, como paradigma das sociedades ocidentais ou das sociedades globais contemporâneas, conformadas na lógica de funcionamento do campo de concentração. Né? Então, para Giorgio Agamben, a íntima relação entre estado de exceção e soberania, ela foi estabelecida pelo jurista alemão, que inclusive teve uma certa participação, uma certa colaboração na leitura e na conformação jurídica do Estado nazista, Carl Schmitt, em seu livro Teologia Política, publicado em 1922 na Alemanha e com tradução no Brasil em 2006. Para que a gente possa avançar em variáveis compreensivas de aspectos constitutivos do estado de exceção na contemporaneidade, é preciso tomar em consideração a perspectiva analítica do filósofo italiano, que parte do pressuposto de que mesmo o fato de que a famosa definição do soberano como aquele que decide sobre o estado de exceção, apontado por Carl Schmitt na referida obra, tenha sido amplamente debatido na atualidade, ainda assim, falta, na perspectiva do filósofo, uma teoria do estado de exceção no direito público. Ou seja, estudiosos do direito, tanto quanto juristas, parecem, na perspectiva de Agamben, desconsiderar o estado de exceção como problema jurídico, na medida em que consideram a impossibilidade da sua forma jurídica. Ou dito de outro modo, pelo fato do estado de exceção transitar entre a política e o direito. E aqui eu cito literalmente uma passagem do filósofo.
abram-se aspas, segundo opinião generalizada, realmente o estado de exceção constitui um ponto de desequilíbrio entre direito público e fato político. Situa-se numa franja ambígua e incerta na interseção entre o jurídico e o político. Fecham-se aspas, finda a citação do autor. Em períodos de crises políticas, de tumultos da ordem social, a questão dos limites entre direito constitucional e política, no que se refere ao estado de exceção, se torna uma questão sensível, ambígua, e nesta direção, a sua compreensão no plano dos acontecimentos se apresenta de forma urgente e crucial. Nessa direção, novamente se posiciona o filósofo, abram-se aspas, as medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito. E o estado de exceção apresenta-se como forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Fecham-se aspas, finda a citação do autor. Por outro lado, Agamben chama atenção para outro aspecto da questão no âmbito biopolítico, ou da biopolítica, do fato de que a vida em sua dimensão biológica tenha se tornado o objeto da política por excelência na modernidade. Sobretudo, a partir da variável analítica Foucaultiana. E aqui nós temos uma primeira diferença, digamos assim, entre Foucault e Agamben, na medida em que, para o filósofo italiano, para Giorgio Agamben, a biopolítica não se apresenta apenas como um fato moderno. Quer dizer, o fato de que a vida biológica tenha sido tomada como objeto, por excelência, da política, do poder político, numa perspectiva de gestão política, administrativa, jurídica e econômica sobre a vida biológica de indivíduos e populações. Mas o âmbito da biopolítica está presente desde os primórdios da própria condição humana. No momento em que esse animal infante, desprovido de fala, de uma linguagem falada complexa, ele é capturado pelo dispositivo da linguagem, nesse momento ele entra para o âmbito da polis, para o âmbito da política. E no momento em que ele entra para o âmbito da polis, capturado pelo dispositivo da linguagem, ele passa também a ser capturado pelo dispositivo da política, conformando assim a própria biopolítica. Então, para Agamben, a biopolítica é um fenômeno originário da condição humana nas suas estruturas políticas, jurídicas, na noite que se perde nos tempos. Então, Agamben chama atenção para outro aspecto da questão no âmbito biopolítico, em que nos encontramos inseridos, na medida em que, se a exceção é o dispositivo original, graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua suspensão, uma teoria do estado de exceção se torna necessária e, diríamos, urgente para compreendermos a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito. Ou seja, sob tais pressupostos, a analítica de Agamben investiga ou procura trazer à lume esta condição paradoxal do estado de exceção no seio da ordem política e jurídica, sobretudo contemporânea, à luz, evidentemente, das prerrogativas genealógicas e arqueológicas em que se move o filósofo em suas pesquisas. Ou seja, trata-se de compreender como o estado de exceção
tornou-se técnica de governo nas democracias ocidentais contemporâneas, contendo em seu bojo as premissas de estados totalitários. O filósofo assim se expressa nessa direção. Abram-se aspas. É esta guerra de ninguém entre o direito público e o fato político, e entre a ordem jurídica e a vida, né, que a presente pesquisa se propõe a explorar. As pesquisas levadas adiante pelo filósofo. Fecham-se aspas. Nessa direção, Agamben demonstra de forma inequívoca que o que está em jogo é procurar compreender, e talvez se possa afirmar, e mesmo desmistificar, à luz de certas contribuições de Carl Schmitt, que reflete sobre o estado de exceção na virada do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o fato de que a máquina jurídica não é um fim em si mesmo, na forma como se apresenta em nossos dias, capturando a vida biológica dos indivíduos cidadãos e judicializando a vida em suas múltiplas dimensões e possibilidades. Abram-se aspas, apresento uma citação literal do autor. Somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta, poderemos chegar a compreender o que está em jogo na diferença entre o político e o jurídico, e entre o direito e o vivente. Fecham-se aspas, conclui-se a citação. O filósofo vai mais longe, afirmando que, na medida da compreensão deste paradoxo entre estado de exceção e direito, é que talvez se possa responder à questão central na dinâmica política ocidental, que se apresenta no seguinte questionamento, nesse incômodo questionamento. O que significa, nesse contexto, agir politicamente? Ou seja, de nos questionarmos se ainda há alguma possibilidade para a ação comum constitutiva da ação política. Ou se aquilo que chamamos de política não se apresenta apenas como um conjunto de técnicas de gestão eficiente e eficaz no âmbito administrativo, jurídico e político dos recursos humanos, sejam eles da vida biológica dos indivíduos ou mesmo da população, à disposição do poder soberano. Sob tais condições é que talvez possamos ou poderemos avançar na compreensão dos discursos e das práticas que se esmeram na aplicabilidade técnica do direito, desconsiderando a urgência de estudá-lo em seus fundamentos. Seguindo na mesma direção, Agamben chama a atenção para a dificuldade de se definir o que é um estado de exceção, na medida de sua proximidade e relação com a guerra civil, com as insurreições, com manifestações de movimentos sociais, de movimentos de resistência e até de governos que, em alguma medida, podem representar um desvio padrão em relação aos imperativos impostos pelo fundamentalismo econômico, financeirizado, que governam os destinos de comunidades, povos e países em âmbito global na atualidade. Assim, num esforço de aproximação, pode-se dizer que o estado de exceção é uma prerrogativa do poder estatal diante de conflitos que ameaçam a ordem constituída e que o poder estatal necessita afiançar.
Ou seja, o Estado, nessa direção, o Estado nazista, uma das experiências totalitárias do início do século XX, apresenta-se em toda a sua paradoxalidade, na medida em que toma o poder em 23, e um dos seus primeiros atos, em 28 de fevereiro daquele ano, foi promulgar o decreto para a proteção do povo e do Estado, suspendendo os artigos da Constituição de Weimar, que diziam respeito às liberdades individuais. Veja que Agamben toma as experiências dos estados totalitários, especificamente o Estado nazista, como um paradigma compreensivo do exercício do poder soberano na atualidade. Na medida em que o Estado totalitário nazista não abole a Constituição de Weimar, não rasga a Constituição de Weimar, uma das constituições mais liberais nas primeiras décadas do século XX no âmbito dos países ocidentais, mas a suspende, e a suspende por meio de um decreto para a proteção do povo e do Estado. Literalmente, diz o filósofo, ou argumenta o filósofo, abram-se aspas, o decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou 12 anos. E continua o pensador. O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Os argumentos arrolados pelo filósofo advertem para o fato de que estamos imersos em estados de emergência que justificam o permanente estado de exceção. O estado de exceção se tornou prática essencial e cotidiana dos estados democráticos contemporâneos. Num mundo globalizado, pela intensidade de trocas comerciais, econômicas e financeiras, tudo o que se quer é segurança. E, em nome da segurança, declara-se guerra civil mundial a espreitar, controlar, vigiar e invadir a vida dos indivíduos e das populações em sua privacidade, em seus gostos, em suas preferências, em seus exercícios reflexivos e até em seus possíveis questionamentos ao modus operandi. Assim, se apresentar comportamento ou atitude anormal, ou mesmo como desvio padrão do comportamento dos pacatos indivíduos, produtores e consumidores, é bem possível que as prerrogativas do estado de exceção se apresentem como técnica, senão como paradigma dominante na política contemporânea. Sob tal condição, justifica-se o argumento de Agamben, que aponta para o fato de que o estado de exceção apresenta-se como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Ou seja, reside no âmago dos estados democráticos de direito contemporâneos as prerrogativas para o exercício do poder soberano, de decidir em que contexto ou a partir de que situações as liberdades, a privacidade dos indivíduos podem ser cerceadas ou cerceados e controlados pelo mecanismo ou técnica do estado de exceção.
A intensidade da análise e do argumento agambeniano se apresenta em toda a sua potencialidade numa de suas palestras na Europa, em que proferiu a seguinte sentença aproximadamente. Abram-se aspas. Não sabemos do que estamos falando quando falamos que vivemos numa democracia. Nesta direção, afirme-se uma vez mais o diagnóstico do filósofo, no âmbito jurídico e político, de que estamos inseridos num estado de exceção permanente, que se aprofunda a partir da íntima relação entre biopolítica, o fato de que a vida biológica de indivíduos e de populações tenha se tornado o objeto por excelência da administrabilidade política, jurídica e econômica em curso, e estado de exceção, em que opera, a partir da suspensão do ordenamento jurídico, o poder soberano de Estado na atualidade. Abram-se aspas, citação literal do autor nessa direção. O significado imediatamente biopolítico do estado de exceção como estrutura original em que o direito inclui em si o vivente por meio de sua própria suspensão. Tais prerrogativas excepcionais podem ser constatadas, por exemplo, na aurora do século XXI, nos primeiros anos da primeira década do século XXI, nas ordens militares, promulgada por George Bush, presidente dos Estados Unidos, no dia 13 de novembro de 2001, e que autorizava a detenção por tempo indefinido e os processos perante as comissões militares dos não-cidadãos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas naquele contexto. Também podem ser constatadas na manutenção de presos estrangeiros suspeitos de atividades terroristas ou de colocar em jogo a segurança nacional norte-americana, que era o caso dos presos na prisão de Guantánamo. Citação literal de Agamben nessa direção. A novidade, abram-se aspas, a novidade da ordem do presidente Bush está em anular radicalmente todo o estatuto jurídico do indivíduo, produzindo dessa forma um ser juridicamente inominável e inclassificável. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Ou seja, ao tomar em análise tais episódios desencadeados no contexto da ação terrorista, na cena política internacional, e que demarcam com clara evidência a manifestação do estado de exceção em curso, e outros exemplos ainda poderiam ser apresentados, entre eles a situação de indivíduos latino-americanos apanhados em tentativa de adentrar ilegalmente em território americano e mantidos em campos de refugiados, e ato contínuo a separação dos filhos, naquele contexto dos seus pais, pela força policial norte-americana, ou de africanos que, da mesma forma, engrossam os campos de refugiados na Europa, bem como a situação de parte da população carcerária no Brasil, de supostos bandidos abatidos durante a ação policial nas grandes e médias cidades brasileiras, remetem a essa condição de indiscernibilidade entre política e direito, entre vida e direito, que demarca o estado de exceção. Abram-se aspas, citação literal do filósofo. Nem prisioneiros nem acusados, mas apenas detentos, são objeto de uma pura dominação de fato, de uma detenção indeterminada, não no sentido temporal, mas também quanto à sua própria natureza.
porque totalmente fora da lei e do controle judiciário. A única comparação possível é com a situação jurídica dos judeus nos lager nazistas. Justamente com a cidadania, haviam perdido toda a identidade jurídica, mas conservavam, pelo menos, a identidade de judeus. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Em suas investigações genealógicas, Agamben aponta para a correlação entre a incerteza conceitual e a incerteza terminológica, demonstrando que o termo técnico estado de exceção não é um direito especial, como o direito de guerra, mas, enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou seu conceito limite. Também sintomático nesse percurso investigativo de matriz genealógica, em busca da singularidade de certos acontecimentos temporais que incidem nos conceitos e nas formas contemporâneas de compreensão dos fenômenos jurídicos, políticos e jurídicos, é o fato de que o estado de exceção moderno e contemporâneo é uma criação da tradição democrático-revolucionária, né, e não da tradição absolutista. Ou seja, o que Agamben pretende demonstrar é o fato de que o estado de exceção não é uma especificidade dos estados totalitários, nazistas ou fascistas, ou ditatoriais que, porventura, promovem o esvaziamento do Estado de Direito, afirmando os plenos poderes do poder executivo, do legislativo ou do poder judiciário, dependendo da situação, durante o período de vigência do estado de exceção, mas que, paradoxalmente, está presente na própria concepção, na articulação da razão jurídica, política, jurídica e administrativa de origem burguesa do Estado moderno. Assim, é no bojo dos Estados democráticos de direito, bem como nos Estados totalitários e nos Estados ditatoriais, todos provenientes da mesma matriz moderna, que o estado de exceção se apresenta como instância oculta ou indiscernível dos mais variados ordenamentos jurídicos. Sob tais pressupostos, talvez possamos compreender, num primeiro momento, o fato de que a regra não explica nada. A exceção explica tudo. Máxima já presente nas primeiras páginas da obra Teologia Política de Carl Schmitt. Ou dito de outra forma, de que o estado de exceção se tornou regra na contemporaneidade. Segundo, de que o estado de exceção se apresenta como técnica de governo, mas também como medida excepcional diante de situações de caos, de conflito, ou mesmo de defesa de interesses específicos, entre eles, os nossos dias, do fundamentalismo da economia financeira global. E terceiro, de que o estado de exceção é constitutivo da ordem jurídica e não simplesmente uma medida excepcional externa ao direito. A partir destas variáveis, Agamben apresenta a seguinte consideração. Abram-se aspas, porque aqui é uma citação literal do autor. Embora um uso provisório e controlado dos plenos poderes seja teoricamente compatível com as constituições democráticas, um exercício sistemático e regular do instituto leva necessariamente à liquidação da democracia. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Assim, na esteira dos argumentos do jurista alemão Carl Schmitt, mas distante da adesão às teses do referido jurista, Agamben conduz a reflexão demonstrando a tensão nas constituições vigentes, no debate entre os juristas justpositivistas ou normativistas.
que se posicionam afirmando a preeminência da estrutura jurídica sobre a decisão política. E, por outro lado, no caso, os decisionistas, em que o poder político, na pessoa do soberano, antecede a ordem jurídica. Dentre os quais se destaca, no campo do decisionismo, Carl Schmitt, que criticam, sem restrição, a pretensão de se regular por lei o que, por definição, não pode ser normatizado. Todavia, alerta o filósofo italiano que o estado de exceção se apresenta nos ordenamentos jurídicos nacionais, uma vez que há a necessidade de legislar sobre situações limites, que ameaçam a ordem social interna e, por extensão, o próprio Estado. Nessa direção, os eventos desencadeados após a Primeira Guerra Mundial, até os nossos dias, mostra que seu desenvolvimento é independente de sua formalização constitucional ou legislativa. Assim, no conjunto dos argumentos arrolados por Agamben, demonstrando as especificidades que envolvem a terminologia do estado de exceção, apresenta-se também a similaridade com o direito de resistência. O filósofo aponta para o intenso debate ocorrido há pouco tempo atrás na Itália e na Alemanha sobre a oportunidade de se incluir o direito de resistência nas atuais constituições daqueles países. Os argumentos dos defensores da inclusão apresentavam a importância estratégica da normatização deste direito na Carta Constitucional, enquanto seus opositores consideravam inoportuna tal inclusão. Cita-se diretamente o filósofo italiano. Abram-se aspas. Em todo caso, é certo que se a resistência se tornasse um direito ou um dever, não só a Constituição acabaria por se colocar como um valor absolutamente intangível e totalizante, mas também as escolhas dos cidadãos acabariam sendo juridicamente normalizadas. Fecham-se aspas. Fim da citação do pensador. O ponto de convergência entre o direito de resistência e o estado de exceção é que ambas as esferas de ação apresentam-se como condição extrajurídicas. Aqui, portanto, diz Agamben, se opõem duas teses. A que afirma que o direito deve coincidir com a norma e aquela que, ao contrário, defende que o âmbito do direito excede a norma. Mas, em última instância, os dois posicionamentos são solidários. Pelo fato, diz o filósofo, literalmente, abram-se aspas, no excluir a existência de uma esfera de ação humana que escape totalmente ao direito. Fecham-se aspas. Além dos argumentos e das questões arroladas até o presente momento dessa fala, no que concerne a afirmação do estado de exceção como técnica de governo na contemporaneidade, constitui-se como fato relevante o aumento dos poderes do poder executivo, desde as duas grandes guerras mundiais. Sobretudo, o aumento dos poderes do executivo era algo solicitado por este poder aos parlamentos, com a justificativa de intervenção na esfera da economia. E aí, literalmente, Agamben assim se posiciona, abram-se aspas, é significativo que a emergência militar então desse lugar à emergência econômica, por meio de uma assimilação implícita entre guerra e economia. Fecham-se aspas. Nessas circunstâncias, Agamben argumenta que as novas práticas desenvolvidas, colocando em jogo a primazia do poder executivo de legislar por decretos, por medidas provisórias, foi assimilada no pós-guerra pelas sociedades ocidentais e pelas sociedades globais quase em sua totalidade, bem como por representantes políticos de direita, de centro e de esquerda. E, novamente, literalmente, o filósofo assim se posiciona.
abram-se aspas, sob a pressão do paradigma do estado de exceção, é toda a vida político-constitucional das sociedades ocidentais que progressivamente começa a assumir uma nova forma, que talvez só hoje tenha atingido seu pleno desenvolvimento. Outro sim, a explosão de medidas provisórias, de decretos, de portarias emitidas pelo Poder Executivo, submetendo o Poder Legislativo à sua agenda governamental, demonstra de forma inequívoca que a tradicional divisão e independência dos poderes constitutivos do Estado e das propostas democráticas representativas modernas e contemporâneas, de independência dos três poderes, apresenta-se extremamente frágil em suas condições de sustentabilidade nos nossos dias. Ou, dito de outro modo, estamos sob a égide de um permanente estado de exceção que pode ser caracterizado em seu agir, vigiar e controlar indivíduos e populações como um fundamentalismo democrático do Estado e de mercado. E é significativo que semelhante transformação da ordem constitucional, que hoje ocorre em grau diverso em todas as democracias representativas globais, apesar de bem conhecidas, ou de bem conhecida pelos juristas e pelos políticos, permaneça totalmente despercebida de parte dos cidadãos. E nessa direção, literalmente, Agamben se manifesta. Abram-se aspas. A cultura política do Ocidente não se dá conta de haver perdido por inteiro os princípios que a fundam. Fecham-se aspas, finda o posicionamento do filósofo. Esta nova forma ou ordem político-jurídica e econômica presente nas democracias ocidentais contemporâneas tende, segundo Agamben, a articular o dispositivo do estado de exceção como paradigma da segurança, como técnica normal de governo. Povos, sociedades, comunidades, indivíduos encontram-se, nesse momento, plenamente inseridos no paradoxo das democracias protegidas, seguras, e que, por essa condição, conferem estabilidade e confiabilidade aos detentores de contratos econômicos determinantes do modo de vida presente no contexto da economia financiarizada global. Sob tais perspectivas, confirma-se o argumento agambeniano de que é no seio das democracias ocidentais ou das democracias contemporâneas que residem os mecanismos, os dispositivos políticos, jurídicos e econômicos que justificam os estados totalitários. O que quer dizer, frase literal do filósofo, abram-se aspas, que a teoria do estado de exceção não é, de modo algum, patrimônio exclusivo da tradição antidemocrática. Fecham-se aspas. Ou seja, estamos diante da situação em que as democracias vigiadas, em que estamos inseridos, procuram tornar o estado de emergência pandêmico, econômico ou mesmo militar a regra, numa situação de indistinção entre guerra e paz, em que o estado de exceção se torne permanente. Nesse contexto, o debate jurídico contemporâneo sobre as premissas do estado de exceção assume duas posições distintas. Uma delas que considera tomar o estado de exceção em sua objetividade jurídica, defendendo a tese de sua normatividade nos ordenamentos jurídicos dos Estados-nações. E a outra, em que o toma em sua subjetividade política, segundo o qual o poder excepcional se baseia, abram-se aspas, frase literal do pensador, num direito constitucional ou pré-constitucional, em relação ao qual a boa-fé é suficiente para garantir a imunidade jurídica. Fecham-se aspas, fim da citação do autor. O questionamento que surge de tais posicionamentos, sobretudo da objetividade ou positividade jurídica do estado de exceção, é: como pode uma anomia ser inscrita na ordem jurídica
Ou ainda, e se o estado de exceção é apenas uma situação de fato e, enquanto tal, estranha ou contrária à lei, como é possível o ordenamento jurídico ter uma lacuna justamente quanto a uma situação crucial? E qual é o sentido dessa lacuna? Diante de tais questões, Agamben afirma que o estado de exceção habita um espaço de indiferença, nem dentro nem fora do ordenamento jurídico. Abram-se aspas, citação literal do autor. A suspensão da norma não significa sua abolição, e a zona de anomia por ela instaurada não é destituída de relação com a ordem jurídica. Fecham-se aspas, finda-se a citação do autor. Assim, insista-se, uma vez mais, que o estado de exceção, que se manifesta no bojo dos estados democráticos de direito, na modernidade e na contemporaneidade, expressa de forma inequívoca, abram-se aspas, citação literal do filósofo, uma tentativa de incluir na ordem jurídica a própria exceção, criando uma zona de indiferenciação em que fato e direito coincidem. Fecham-se aspas, finda a citação do autor. Ou seja, o fato determinante apontado por Agamben é que somente na ordem biopolítica em que se movem os estados modernos, como grande razão político, jurídica, econômica e administrativa sobre a vida biológica da população e dos indivíduos, é que o estado de exceção apresenta-se como paradoxo jurídico de primeira grandeza, na medida em que o poder soberano que governa o Estado pode suspender a lei, os direitos individuais, usurpar direitos sociais, sob o subterfúgio de garantia da ordem e do bem comum. É este estado de necessidade, de salvaguardar uma suposta ordem, a propriedade privada, ou as condições da adequada administrabilidade dos recursos humanos de que o Estado dispõe, que permite ao poder soberano suspender o ordenamento jurídico e operar em constante estado de exceção. Assim, diante de todas essas questões e argumentos, o desafio do nosso tempo, de todo contemporâneo, é compreender na plena luminosidade dos dias que correm, pontos obscuros que indicam a efetividade do estado de exceção. Ou dito de outro modo, de dar-se conta de que a profusão de leis cotidianamente promulgadas, de que a crença no império das leis, das normas, dos decretos, das portarias, não se apresentam como efetivas garantias de direitos por parte de indivíduos e pretensos cidadãos, senão revelam tão somente o vazio da lei, da norma suspensa, no efetivo estado de exceção em que opera o poder soberano. E concluindo a minha fala nesse momento, sob tais prerrogativas, talvez a tarefa intransferível do nosso tempo, na perspectiva do filósofo, e como convite reflexivo expresso na obra aqui apresentada e publicada pela editora Liberars, é reconhecer na emergência do fenômeno da judicialização da política, da vida, a necessidade de paralisarmos a máquina jurídica, política e econômica, que produz diuturnamente um estado de emergência, ou que justifica diuturnamente esse estado de emergência, que por seu turno justifica a manifestação da violência do direito, como operador de um ordenamento jurídico operacionalizado em permanente estado de exceção. Agradeço a vossa paciência, desculpem aqui ter avançado no tempo, inclusive, mas esses seriam alguns apontamentos em torno dos quais se circunscrevem as possibilidades de análise do conceito de estado de exceção em Giorgio Agamben e que permeia e que contribui no debate sobre a judicialização da política e do ativismo judicial presente na obra agora aqui apresentada a vocês. Muito obrigado pela paciência e à disposição.
Obrigado, professor Sandro. Agradecemos também a apresentação da Camila. E nesse momento, nós deixamos a palavra aberta para aqueles participantes que desejarem fazer as suas contribuições, fazerem os seus questionamentos aos autores. Silvano, bom, fique à vontade, Silvano, para as suas colocações. Bom, primeiro quero dar os parabéns ao Sandro e à Camila. Excelente obra, mais uma grande contribuição aí do nosso intelectual orgânico, Sandro Vazanella. Então é um prazer sempre poder acompanhar as suas reflexões e produções intelectuais que nos auxiliam a compreender a dinâmica dos tempos em que vivemos. E, assim, eu queria fazer duas questões, Sandro, mas aqui agora, como estou com criança recém-nascida, a gente se perde um pouco entre um choro e outro, né? Então, mas assim, a questão do ativismo judicial e o estado de exceção que vocês trazem me lembrou aquela frase, alguns atribuem ao Maquiavel, eu acho que o professor, quem sabe a autoria melhor do que eu, que aos amigos tudo, aos inimigos a força da lei. Me parece que esse ativismo judicial, esse estado de exceção que vocês tanto refletem, traz presente essa frase que foi muito utilizada num passado bem distante e que na atualidade parece algo que ainda é utilizado, né? Então, a força da lei como uma forma de perseguir aqueles que são considerados inimigos do Estado, ou pelo menos inimigo dos governantes de plantão. Então, essa questão dos amigos todos e aos inimigos da força da lei, se o professor pudesse comentar um pouquinho, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, né? O professor ou a Camila, né? Tanto faz qualquer um dos autores. E a outra questão, que o Homo Sacer, ele é aquele personagem que era colocado como uma vida descartado, uma vida que a lei não protegia e qualquer um poderia fazer qualquer coisa, né, para esse personagem que a lei não iria se opor. Então, um sujeito abandonado à própria sorte. Isso é o Homo Sacer. Mas será possível também a gente ver no ordenamento jurídico, ou pelo menos nos operadores do ordenamento jurídico, personagens que se colocam acima da lei, que utilizam a lei para se proteger, para se colocar acima do bem e do mal? Então, existe aí no poder soberano também, talvez personagens que operam no direito, que se colocam como soberano, como alguém que está acima do bem e do mal, e aí podem fazer qualquer coisa que a lei não os alcança. É possível uma reflexão nesse sentido? Então, só essas duas questões. Não sei se eu consegui me expressar, mas seria isso. Obrigado, Silvano. Me parece que a Krishna também tem uma questão, Krishna. Oi, bom dia a todos. Camila, que orgulho de você, que alegria ver hoje esses esclarecimentos. Eu até comentei com o professor Sandro que eu estava muito ansiosa por esse momento, e de fato, a gente que esteve juntos no programa, junto ao MC, e em que pese não tenha sido nos mesmos anos, mas eu te confesso que na medida em que as aulas iam passando, a gente escutava muitas boas reflexões, muitos bons argumentos da sua pessoa, como intelectual, como alguém que realmente reflete os problemas mundanos, e eu estou muito orgulhosa hoje, não só porque a gente, em tese, é parte do mesmo time, mas porque são reflexões tão profundas para profissionais que tem como uma formação originária o direito, e eu queria perguntar o seguinte. A primeira coisa é um cunho um pouco mais pessoal. Como é que você internalizou todo esse descobrimento em relação ao estado de exceção, todas essas profundas contradições nos princípios que fundam o âmbito jurídico? De que forma isso refletiu, inclusive, no teu aspecto profissional, pessoal, intelectual?
porque assim como eu, que também tenho a mesma formação que você, eu vejo o quanto isso impacta diariamente na nossa vida, assim, o quanto estudo e o quanto as reflexões de Agamben, ele amplia de forma tão drástica os nossos horizontes, que a gente consegue evidenciar até um certo paradoxo, né, no direito dos positivistas, daqueles que têm uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre esses princípios e tudo mais. E a segunda questão, é um pouquinho mais prática no seguinte sentido. Quando você fala, Camila, sobre a crise, né, que essa crise, a gente hoje está com essa palavra de forma tão atual nas nossas falas, você comenta que a crise, ela é necessária e desejada, né, no momento que antecede quando você explana sobre a judicialização da política. Essa crise, né, todos esses reflexos oriundos desse estado de exceção, eu queria saber se a gente pode incluir dentro dessas consequências, desses impactos que o estado de exceção ele acaba refletindo na sociedade, se inclusive essa arbitrariedade, se esses operadores, que não é uma palavra muito bem vista, mas muito utilizada, né, esses operadores do direito, esses juristas, se dentro desse contexto do estado de exceção, eles são possibilitados a eles as arbitrariedades, as parcialidades, a suspeição que foi tão foi um evento recente, talvez até o julgamento do ex-presidente, né, que temos muitas obras, inclusive do professor Lênin Streck nesse sentido, a suspeição ou o julgamento que foi feito pelo juiz Sérgio Moro, enfim, essas experiências, de certa forma, inclusive totalitárias, que elas são evidenciadas dentro do âmbito jurídico, você consegue atribuir vinculação ou até uma certa consequência diante do estado de exceção que a gente vive hoje, em que as normas ficam não só suspensas, mas inexequíveis, ineficazes e acabam excluindo, né, a nossa sociedade de uma forma geral. Então, da minha parte é isso, e mais uma vez, Camila, parabéns, muito, 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 se sinta muito abraçada, muito acolhida pela gente, e você realmente é uma grande intelectual, e a gente fica muito, muito feliz com essa tua conquista, porque eu imagino que foram noites sem dormir, muito trabalho, muita reflexão, muitos pensamentos, mas como você está junto com o professor Sandro, também acredito que foi, de certa forma, você certamente foi acolhida, o professor Sandro não te desamparou em momento algum. Parabéns aos dois, mais uma vez, e muito obrigada. Obrigado, Krishna. Nós aproveitamos também para agradecer a presença aqui do professor Palomino, né? O professor Palomino está agradecendo pela fala, está dizendo muito nutritivo intelectualmente escutar o professor Sandro e a professora Camila. Obrigado aí pela manifestação, professor Palomino. Eu devolvo a palavra, então, aos autores para que possam responder e comentar aí os nossos participantes. Camila, é com você. Eu já falei demais. Certo, então eu agradeço aí a contribuição dos colegas, né, que expuseram aí as suas inquietações que surgiram ao longo da exposição aqui do livro, né, e eu gostei muito ali do que o Silvano colocou, porque o questionamento dele demonstra que ele conseguiu, que ele entendeu essa lógica do estado de exceção, né, então ali aos amigos tudo, aos inimigos a força da lei. Né, é exatamente isso, né? Essa é a lógica aqui do estado de exceção, né? Onde o soberano ele vai aplicar, né, a norma a quem ele julga ser necessário ou desaplicá-la, e ainda assim a norma ela continua sendo válida, né? Ela não deixa de existir dentro da perspectiva do ordenamento jurídico, ela está lá, né, pronta para ser aplicada a partir do momento que se julga necessário novamente. Então a gente perde essa noção de igualdade, né, tão cara aí aos preceitos da modernidade, né? Então, é bem nesse sentido que a gente constrói uma ideia aqui de ativismo judicial, né? Nós temos o fenômeno da judicialização da política, né, no qual o ativismo judicial ele está inserido, né? Esse fenômeno
ele é um fenômeno mundial, né, de expansão do poder judiciário, né, então não é uma prática solipsista, pessoal, no caso, do juiz, né, utilizando aqui o termo do Lênio Streck, que foi citado aqui agora. Mas, enfim, né, tem inúmeros motivos que contribuíram, que trouxeram esse fenômeno da judicialização da política para os tempos, né, de agora e tudo mais. O ativismo, ele seria exatamente isso, né, tu pegou, eu conseguisse colocar, materializar a essência disso à luz do estado de exceção, que é aos amigos tudo, aos inimigos, né, a força da lei, né, e aí força da lei, inclusive, tem um sintagma aqui que ele é utilizado, que é o lei, ele é arriscado, né, ele é força de lei, que o George Agamben, ele utiliza essa expressão, fugiu agora a palavra, professor Sandro, o nome do autor, que é essencial aqui para essa reflexão, mas, inclusive, utiliza essa expressão com o lei riscado, porque é uma força de lei onde não há lei, né, ou uma lei que ela não se aplica, dependendo da vontade, dependendo do poder soberano, né, que ali está exercendo o poder, né, então, é bem interessante essa tua colocação, né, essa tua indagação, enfim, ficou bem clara, né, não sei se eu consegui me expressar aqui de forma clara o teu questionamento, né. Bom, com relação aí às pessoas, né, as autoridades, pessoas públicas aí, que poderiam estar imiscuídas nessa figura do poder soberano, né, de aplicação. Bom, qualquer pessoa, né, qualquer figura que desaplica a norma ou aplica para além desses marcos, né, a proposta nossa aqui é de que ela está, sim, né, atuando de uma forma ativista e, por consequência disso, ela está se colocando, né, aplicando ali tanto a perspectiva da potestas, que seria inerente a ela, né, de aplicação da norma, poder, né, notadamente imbuído a ela, mas também essa autoritas, né, que vai além, onde ela extrapola, né, então, vamos pegar casos práticos aí e colocar essa lupa, essa visão de mundo, né, bom, essa pessoa, ela está exercendo para além da delimitação jurídica as suas atividades, os seus poderes, colocando a sua vontade própria acima, em detrimento daquilo que é apregoado pela norma, se sim, nós estamos diante, né, de uma pessoa que está exercendo aí de forma soberana o poder, né, para além aí dos marcos do ordenamento jurídico, né. E, Krishna, eu agradeço a tua generosidade, né, como sempre, muito querida, muito doce, e obrigada mesmo, né, e, enfim, com relação ao tua colocação, né, como que eu internalizei, né, o estado de exceção, as contradições inerentes a tudo isso, né, bom, não posso dizer que eu internalizei 100% isso, né, a gente pega algumas noções né, com as leituras e tudo mais, mas eu te confesso que o direito ele passou a fazer um pouco mais de sentido quando eu percebi que ele realmente não tinha tanto sentido assim, que ele é erigido a partir de enfim, de uma crença aí que todos têm, né, e que na sua forma primeva aí ele parte, né, de um pluralismo que existe lá na Idade Média e tudo mais, que a gente sempre tem aquela ideia do direito na Idade Média como sendo algo muito raso, muito não existente, né, mas a gente existia uma pluralidade aí, e aí depois nós passamos por um monismo jurídico, né, onde nós tivemos aí as positivações e tudo mais, né, o positivismo jurídico, aí representado, né, por Hans Kelsen e tudo mais, e para, né, conseguir contextualizar todas as ideias de estado de exceção e tudo mais, nós nos debruçamos, num primeiro momento, ao estudo dessas questões, né, da conformação propriamente dita daquilo que nós chamamos de ordenamento jurídico hoje. Foi necessário ver, bom, de quem que é a decisão, né, do que é a regra, do que é a lei, né, se a pessoa que institui está dentro ou fora, qual que é o topos disso, né, se ela está dentro, bom, mas como que ela está dentro que ela vai, né, montar isso, dispor sobre isso? Bom, então ela está fora, né, a Agamben diz, está dentro e fora, né, então, nessa discussão da origem aqui do ordenamento jurídico, ela foi essencial para conseguir compreender minimamente, né, essas questões, né, com relação ali à questão da crise, né, por que ela é tão cara
tão importante, né, para essa lógica do estado de exceção, né? Bom, a crise, frente a uma necessidade, né, uma medida, uma situação excepcional, né, as pessoas, fica mais fácil tomar medidas excepcionais, né, fica mais fácil suspender e exercer esse poder de forma inconteste, né, de forma para além de tudo aquilo que foi acordado no jogo político, no jogo democrático, né? Então, a crise aqui, quando eu me refiro que ela, muitas vezes, ela é necessária e esperada, é justamente para que se possa impor aquilo que está para além das normas, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da emenda constitucional 95, a emenda do teto dos gastos, né? Se não tivesse uma situação emergencial, excepcional, criado, fomentado, enfim, né, essa questão aqui daria outra discussão, ela provavelmente não estaríamos vivenciando essa situação, né, porque, bom, se a gente tem um limite de teto, provavelmente algumas questões sociais da nossa Constituição, que está lá, né, que veio desse arranjo democrático iniciado aí pela Constituinte, não teria como, né, limitar esse teto de gasto, porque não teríamos como colocar, implementar aquilo que está destinado, né, delimitado na Constituição, né? Então, a crise, ela faz com que seja muito fácil tomar medidas excepcionais, o poder soberano agir em detrimento, né, do poder representativo, do poder político, do poder popular, enfim, né, daquilo que nós chamamos de democracia representativa, né, com todos os seus defeitos e limitações, mas ainda assim, né, solapando essa representatividade, né? Então, por isso, a crise, ela é sempre o mote, né, a crise, ela vai ser sempre aí o estopim, o argumento derradeiro para as medidas excepcionais. Por isso, o querer dessa crise, né, o esperar, o fomentar, enfim, né. Não sei se eu consegui responder bem esse teu questionamento, mas eu penso que seja algo mais nesse sentido, sabe? Professor Santos, se puder complementar aí essas questões também. Olha, Camila, não há nada a complementar, você foi brilhante aí nos posicionamentos, né? Eu apenas gostaria de insistir no fato de que eu agradeço a generosidade da Camila quando me fez o convite para estabelecer uma interlocução com o texto que era do seu trabalho dissertativo, que a gente havia já debatido ao longo da trajetória dissertativa, evidentemente, até a banca, né? Então, isso comprova o quanto a Camila coloca em jogo toda uma potencialidade analítica, reflexiva, advinda de estudos vinculados a Agamben, a Foucault, a Arendt, né? E isso é muito bacana, e eu me sinto plenamente contemplado nas tuas respostas, de tal forma que deixo o tempo livre para que outros questionamentos possam se apresentar, Camila. Certo. Obrigado, Camila. Obrigado, professor Sandro. Me parece que a Terezinha, Viviane Terezinha, né, havia levantado a mão, que eu perdi um pouco da conexão, então a Viviane, sinta-se à vontade também para fazer as suas considerações. Peço desculpas por não ter lhe passado a palavra anteriormente. Não sei se a Viviane ainda está conosco. De toda maneira, eu deixo a palavra aberta para caso algum dos demais participantes queira fazer algum questionamento, ou queira fazer algum comentário, né, sobre a obra e sobre a apresentação aqui da Camila e também do professor Sandro. Bom dia, sou Palomino, no microfone, agradecendo o espaço, agradecendo a Camila e ao professor Sandro por esta obra, que, como quiera que sea, siempre es un desafío intelectual acompañarlos, entenderlos, y obviamente en una dimensión que nos compete a todos como ciudadanos.
eu queria saber um pouco mais sobre tanto o livro como o que pensam os autores enquanto o poder que tem no Estado e que demanda utilizar esse poder em todas suas entre todas suas dimensões, entendendo o judiciário, o propriamente administrativo, o legislativo, que como queira que seja, também tem uma responsabilidade frente ao próprio Estado, né? Frente aos próprios cidadãos, né? Então, obviamente, essa comunhão perfeita de ideias entre os filósofos citados, pues deixa um entendimento um pouco mais contextualizado dentro do que pode ser intelectualmente correto. Mas, na prática, me parece complicado que, na mesma condição de seres humanos, não exista o desejo de tomar decisões que, mesmo que são polêmicas, são necessárias. Não sei, talvez a Camila, que poderia me dizer sobre isso. Certo, professor Palomino, muito bem colocado, né? Então, pelo que eu compreendi do seu questionamento, né, o senhor ele parte de uma perspectiva de que nós temos, né, os três poderes, né, e como que seria, então, essa lógica desses três poderes para evitar que um, né, se prevaleça, né? Então, aqui nós temos uma lógica, né, que vem desde Montesquieu, da separação dos três poderes, né, onde nós vamos ter instituído aí a perspectiva dos freios e contrapesos, para que um poder arrefeça, né, o exercício dos demais poderes, e assim sucessivamente, né? A gente tem vários exemplos aí de que quando um poder ele cresce muito em detrimento aos demais, nós temos situações, né, de estados totalitários e etc, né? Bom, nós temos a lógica brasileira de que os três poderes, né, eles são independentes e harmônicos entre si, né? Então, cada poder, ele vai, né, fazer aí de forma... ele não vai atuar estritamente naquilo que ele foi desenvolvido para fazer. Claro que ele vai, né, realizar outras questões, né, que às vezes são típicas de outros poderes, né? O que está em jogo aqui é que quando nós temos o transpassar dessas margens que são colocadas na própria Constituição, no próprio ordenamento jurídico, dos limites de atuação, nós temos que um poder, ele invade demasiadamente a competência do outro, né? E isso gera uma situação onde nós temos um poder tomando poder de outros poderes, né? Poder, mas essa seria a lógica. E aí nós temos um déficit democrático nisso, né? Primeiro, pelo fato de nós perdermos o equilíbrio entre os poderes, né? E segundo, porque nesse caso especificamente do poder judiciário, ele é um poder contra-majoritário, né? Ele é um poder onde os nossos ministros e juízes, eles não são eleitos, né? Claro, alguns são indicados pelo poder executivo, né, no caso dos tribunais, mas ainda assim nós temos um déficit democrático, né? E essa é a questão. O ativismo judicial, ele tem esse link com um aspecto democrático muito grande, né, no qual a gente tem um déficit democrático frente ao ativismo judicial. Por isso que nós temos um agigantamento desse poder que ele assume esse papel de soberano, né? Então, essa é a mecânica da discussão aqui, né? Até que ponto esse agir considerado antidemocrático por extrapolar os limites impacta, né, na nossa democracia, né, representativa. Aqui poderíamos entrar na discussão dessa democracia ser formal ou material, enfim, né, se ela é de fato uma democracia ou se é só um chancelar aí dos nossos representantes, né? Então, aqui, a saída, né, seria, enfim, especulando, né, não tem uma saída para isso, mas a própria sociedade se organizar para pressionar, né, o poder legislativo e voltar aí a agir dentro da perspectiva de uma democracia representativa, né, para agir dentro dos marcos daquilo que foi estipulado, que parece ser aí a forma mais que de fato vai assegurar isso no longo prazo, né? Essa é a questão.
Isso mesmo, obrigado, Camila. E a dificuldade também no sentido de que a maioria das pessoas no pós-eleição não lembra nem para quem votou, né? Nós tínhamos um número de mais de 70% no Brasil de fatos nesse sentido. Mas, enfim, quero deixar então aberta a palavra para as colocações finais, né, dos nossos convidados e caso algum dos participantes também queira fazer uso da palavra. Bom, então faço aqui as minhas considerações finais. Primeiro, agradecendo a participação de todos aqueles nessa live, dos amigos, do Cegueira e Solidariedade, das pessoas externas, agradecido pela vossa presença. Afinal, o debate, o diálogo se dá sempre na presença do outro, nessas condições virtuais, né? O ideal seria presencial, mas a pandemia nos coloca na virtualidade, né? Quero aqui fazer uma referência específica ao professor Palomino, que é um filósofo das engenharias, com quem, ao longo de muitos anos, a gente analisou a cena política, econômica, jurídica, né, brasileira, latino-americana, colombiana, no programa Polis em Debate. É sempre uma satisfação vê-lo, revê-lo e conversar com o professor, e assim sucessivamente. E, evidentemente, a todos que estão nessa live aqui, o problema de nomear é que a gente acaba esquecendo pessoas, deixando outras de fora, mas sintam-se todos acolhidos, porque fazem parte desse grande debate. Eu gostaria de dizer 3 coisas muito rápidas. A primeira delas é que o resultado dessas pesquisas, investigações e de todo esse debate apontam para uma... Eu não gosto mais de usar a palavra crise, ela ficou batida, né? Mas para um momento disruptivo, né? Por um processo de transição no qual nós estamos envolvidos. Tudo indica, à luz dessas pesquisas, que as instituições modernas, a ideia de Estado, de 3 poderes, independência dos 3 poderes, esteja vivendo uma transição, né? Eu não estou dizendo, nem o Agamben, nem ninguém, de que isso resolve no ano que vem, ou daqui a 2, daqui a 10, pode levar séculos, né? Mas nós estamos, talvez, diante dos limites dessa forma burguesa que é o Estado e a democracia representativa, independência dos poderes. Então, uma das coisas que está em jogo nesse livro, que é muito interessante, é que há essa ansiedade. Talvez isso crie na ansiedade, Camila, no leitor, uma ansiedade no sentido de, e daí, qual é a saída? Né? Me parece que não há uma saída a curto prazo, mas de reconhecer que nós estamos diante do limite das instituições. Uma coisa muito clara nos estudos do Agamben é sempre a pergunta se ainda há alguma possibilidade para a política, tendo em consideração que a política é a esfera da ação comum, né, de indivíduos que reconhecem na ação comum a preservação de um espaço público, né, e nesse espaço público, por meio do debate, do diálogo, a preservação dos bens comuns que pertencem e que são necessários e fundamentais a todos. Então, o Agamben nos pergunta, isso ainda é possível? É possível, ou também aquilo que nós chamamos de política é um conjunto de técnicas apenas, né? Lembrando que a técnica é um mero fazer, desprovido da profundidade da análise que esse fazer requer. É por causa disso que também, na obra O Estado de Exceção, e eu e a Camila procurávamos isso agora no início, antes da live, o Agamben diz assim, olha, é preciso estudar o direito, né, e não meramente aplicá-lo. Então, me parece que um dos convites fundamentais do Agamben é exatamente dizer o seguinte, olha, essa profusão de legislação, essa crença na Constituição, né, nas portarias, nos decretos, revelam o sem fundamento, a ausência de fundamento da própria lei, ou de que no fundamento da lei esteja sempre a violência, né, de que a justiça do direito é marcada sempre pela violência. E parece que isso é constitutivo da trajetória política, jurídica e econômica ocidental. Né? Acho que essa é uma das contribuições significativas. E para concluir a minha fala, o que nos incomoda sempre é o convite do Agamben no sentido de pensar uma política que vem, de pensar uma economia que vem,
de pensar uma democracia que vem. E esse vem, isso que vem não virá como uma proposta utópica, realizada por algum gênio da política ou do direito, mas vem dos nossos esforços cotidianos de manter ativo a potência do pensamento, de se manter aberto ao diálogo, de evitar os dogmas e as crenças simplórias no império da lei. Então, é isso que está em debate. Agradeço a participação de todos e passo a palavra aí para a Camila, então. Obrigada, professor Sandro. Eu faço minhas suas palavras, né? Essa questão que nós colocamos é mais uma provocação, né? Não temos aqui uma receita do bolo pronta, né? Perpassa aí toda a estrutura da nossa democracia, né? E, bom, eu agradeço a todos, né, a presença de todos até esse horário, que já passamos do meio-dia, né, agradeço aí ao Reginaldo pela excelente mediação, a contribuição dos colegas, né, a Cristina, né, o Palomino, professor Palomino, né, o moço ali que já saiu também, que eu não conhecia, o Silvano, enfim, a participação de todos, né, fico aqui à disposição para, né, mais algum questionamento, e é isso. Camila, a gente precisa saber como adquirir o livro. Passa para nós, isso é o mais importante, que eu estou aqui aguardando as informações. Bom, o livro, ele pode ser adquirido, né, lá pelo site da Liberares, né, vou botar o link aqui ao lado, e tem cupom de desconto, para adquirir com desconto, né, o cupom aí é Agamben Brasil. Escrever a palavra Agamben Brasil aí ganha desconto aí do grupo. Mas eu já coloco aqui ao lado o link, peraí. Obrigada, Camila. Isso mesmo. Se o pessoal não lembrar depois, basta lembrar do nome do site, né? É o site aí onde nós divulgamos nossos escritos, né? Onde tem um material riquíssimo aí sobre a obra do Giorgio Agamben, os livros, vários escritos do professor Sandro, da Camila, dos demais integrantes do grupo, então o pessoal pode estar visitando também lá. E nós deixamos o convite também para aqueles que nos acompanharam nesta manhã, que possam assistir lá no coletivo Cegueira e Solidariedade, só pesquisar lá no YouTube, né? Cegueira e Solidariedade, lá vai estar este encontro, estão os demais encontros também do grupo, nas semanas anteriores, vocês podem estar acompanhando também o nosso trabalho lá pelo YouTube. Então, agradeço mais uma vez a todos e todas que participaram conosco, quero propor nesse momento que abram as câmeras e que façamos aí um aplauso virtual para os nossos convidados. Um grande abraço e ótimo final de semana a todos. Vamos lá! Valeu, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.